Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo YouTube, pela TV Web, Rádio Manaim, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto, Momentos da Doutrina, falando sobre o corpo, após a vinheta. No último episódio, nós começamos a falar sobre a igreja descrita por Paulo na carta aos Coríntios, do funcionamento da igreja como um corpo. É bem verdade que ele descreve, faz comparações bem detalhadas, como se a igreja funcionasse como um corpo humano, inclusive até com citações anatômicas. Alguns dizem que essa influência de Paulo sobre esse aspecto tenha sido por causa de Lucas. Paulo era um grande amigo de Lucas, conviveram algum tempo na igreja de Antioquia. Lucas era médico em Antioquia, era judeu, era grego, médico em Antioquia, e eles tinham uma boa relação. Talvez uma influência de Lucas para Paulo fazer esse relato, mostrando, falando da igreja, do funcionamento da igreja como um corpo humano. Nessa carta de Paulo aos Coríntios, há alguns aspectos importantes que precisam ser avaliados quando, no início, ele aborda, primeiro, a necessidade da igreja, do entendimento da igreja, porque era uma igreja que tinha muitos problemas, principalmente problemas assim de divisões e algumas coisas que poderiam prejudicar a igreja. Isso está dentro daquilo que é o objetivo da carta. No capítulo que antecede o relato de Paulo, aquilo que Paulo fala sobre os dons espirituais, que é o ponto alto dessa primeira carta, que está no capítulo 12, a partir do verso 12, quando ele mostra a importância dos dons espirituais, que ele chama de operações do Espírito Santo, no texto original que ele chama de carisma. Antes dele abordar essa operação do Espírito Santo na vida da igreja, como que ele faz detalha como 9 formas que nós já temos falado, no capítulo 11, ele mostra uma coisa que também chama a atenção da igreja, que é quando ele ensina a igreja de Corinto sobre a ceia. Talvez alguns, no princípio, não entenderam esse ensino de Paulo a respeito da ceia. E até porque os patristas, os primeiros da igreja no seu início, criaram o culto cristão misturado um pouco com aquilo que era o ritual do culto judaico. A figura do sacerdote, a figura do chamado ofício santo, que era o sacro ofício, onde tinha toda uma liturgia que culminava com a ceia, e que eles chamaram até a ceia de comunhão, esse ponto mais alto desse chamado culto, desse sacrifício santo, que era o sacro ofício, do latim, que eles chamaram de culto. O ponto mais alto disso era a chamada comunhão, que era o participar do pão e do vinho e tudo aquilo que Paulo orientou. Só que, na verdade, a interpretação sobre esse ensino foi um tanto equivocada. Será que Paulo, quando ensina aos Coríntios, ele estava preocupado apenas com o culto de ceia
com aquilo que eles chamaram de culto de ceia? Nós vamos ver que não. Ele mostra a ceia como um evento especial para a igreja, num momento em que a igreja precisava entender esse mistério. Então, o que ele faz? Ele se reporta ao que aconteceu com Jesus antes da sua prisão ali em Jerusalém. Momentos antes da Páscoa, quando Jesus chama os seus discípulos para comer a Páscoa. Eu já falei em eventos anteriores que, na verdade, todos eram judeus, mas o evento da Páscoa foi totalmente modificado pelo Senhor Jesus quando ele coloca o pão ali sobre a mesa, mas ficam faltando 2 ingredientes importantes do culto levítico, que seria o cordeiro e as ervas amargosas. Eu disse lá em outra oportunidade que o cordeiro é ele porque o último profeta do Velho Testamento, que não é Malaquias, mas que é João Batista, aponta para ele como o Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro perfeito. Então, ele é o Cordeiro. Então, nesse restabelecimento de um culto diferente, onde o pão está ali, é a palavra que vem pelo Velho e continua no Novo Testamento. Ela vai continuar, o pão é o tipo da palavra, mas ele é o Cordeiro e as ervas amargosas são substituídas pelo vinho. Muito bem, esse é o novo pacto. Então, Paulo faz menção desse novo pacto. Só que aí Paulo faz algumas colocações a mais, como ensino doutrinário. Então, o que é que ele diz? Ele diz que é necessário que cada membro da igreja conheça, entenda esse segredo, esse mistério. Porque Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Então, por que Jesus fala isso? Por que Jesus mostra isso? Então, ali tinha um segredo, ali tinha um mistério que a igreja precisava conhecer. E qual era o mistério que estava ali? Era muito simples. Eles tinham que entender que a operação do Espírito Santo não era individualizado, como no Velho Testamento, mas que o Espírito Santo operava em todos. Ele está falando isso por causa da divisão que é mencionada lá nos primeiros capítulos da carta. Então ele diz o seguinte: quem come e bebe indignamente, ou seja, uma participação indigna do corpo, no corpo. Ele diz, quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Por que Paulo diz isso? Ele não está falando apenas sobre o culto, entre aspas, chamado de ceia. Não, ele está ensinando a igreja, ele está escrevendo a igreja, a necessidade da igreja. Ele diz, quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Vocês vão ver que no capítulo seguinte ele já começa a falar sobre os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Quando é que você participa do corpo de forma indigna? Quando você não valoriza aquilo que o Espírito está operando no corpo. Mas como isso pode acontecer? Vamos lá. Na vida da igreja, o Espírito Santo opera. Por quê? Porque é a forma de Jesus se revelar à igreja pela operação do seu Espírito. Paulo descreve isso com muita clareza. Então você tem que valorizar isso, porque você é parte disso como membro. Você está na igreja, você é parte dessa igreja. O Espírito Santo revela sobre você. Então, o Espírito Santo mostrou alguma coisa a seu respeito. Você ouviu, porque você é parte desse corpo. O sangue chega nessa parte do corpo, você é parte desse corpo. O Espírito Santo está em você também. Então, ele revela a seu respeito. E você não valoriza isso, ou você não atende a isso. O que acontece? Então, o Espírito Santo mostrou alguma coisa a seu respeito.
Qual o objetivo disso? No capítulo 12 ele diz que o benefício disso é para um fim proveitoso. Então, há um proveito nisso. Qual o proveito disso? É a sua edificação, é o seu preparo, é salvação, tudo isso, porque a salvação é dinâmica, mas é outro aspecto que nós vamos falar. Então o Espírito Santo deu uma revelação a seu respeito. Você não valorizou essa revelação. O Senhor mostrou alguma coisa a seu respeito, ou a respeito da sua família, ou a respeito do seu filho, ou a respeito da sua vida profissional, ou a respeito da sua vida em particular. Então o Espírito Santo revela, você não valoriza isso. O que acontece? Passou algum tempo, tudo aquilo que o Senhor mostrou aconteceu na sua vida. Então você não valorizou o dom espiritual aqui. Então você está no corpo, mas você participou indignamente, você não valorizou isso aqui. O que aconteceu? Tudo o que o Senhor falou aqui a seu respeito aconteceu aqui. Então Paulo diz assim, quem come e bebe indignamente, quer dizer, você participou do corpo, vivendo no corpo, não valorizou aquilo que o Espírito Santo está operando no corpo. Aquilo que era para ser livramento para você não aconteceu. Então, come e bebe juízo para si. Paulo está orientando a igreja de Corinto a ter cuidado com aquilo que o Espírito Santo está operando no corpo, porque a vida do crente é no corpo. Então ele diz assim, por causa disso, dessas coisas, o que acontece? 3 coisas graves podem acontecer na igreja, que ele cita como aquele que fraco, aquele que está doente e aquele que dorme. Ele está ensinando a igreja. Os irmãos vão ter que entender que o aspecto de corpo é um aspecto da sequência aqui, começando já nesse capítulo 11. Então, o que é o crente fraco? Então, você está no corpo e você não valoriza aquilo que o Espírito Santo está falando, operando no corpo. Fraco é aquele crente que você tem que, mesmo depois de muitos anos na vida da igreja, você tem que ter cuidado com ele. Ele é frágil. Você não pode, às vezes, ter um tipo de palavra mais dura para ele. Há certas coisas, qualquer coisinha, ele fica sensibilizado. Então, esse crente é fraco. Mas por que ele é fraco? Então, você vai observar que ele é fraco. Por quê? Porque ele não valoriza tudo aquilo que o Espírito Santo está operando no corpo. Ele não está participando daquilo, quer dizer, então alguma coisa está acontecendo e por isso ele é fraco. Paulo diz assim, doente. Quando é que ele é doente? Quando o Senhor resgata o homem do mundo, ele vem doente. Ele precisa de ser curado da sua enfermidade. Mas se o Espírito, você não vem completamente liberto, há um processo na sua vida. Salvação é ato e processo. Esse processo é uma operação do Espírito Santo na sua vida. Se você não dá lugar a essa operação do Espírito Santo, algumas coisas que você tinha no mundo, elas continuam na sua vida. Então você é um crente doente. Mas o Senhor está falando, o Espírito Santo está revelando, está dizendo isso no corpo e você não está atendendo. Então você está ali, mas você é doente. Ou dorme. O dorme aqui pode ser sentido, não só o sentido de adormecido, mas até o sentido de morto. Por quê? Você não deu valor a tudo aquilo que falou, o que aconteceu? Aconteceu que você perdeu essa bênção. Às vezes você está ali na igreja, vivendo na igreja, participando da igreja, mas você dorme, ou seja, você já perdeu tudo aquilo que o Senhor te deu. Isso Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Ele está ensinando à igreja tudo isso que pode acontecer na igreja. E ele usa, nessa figura, ele usa a ceia. Por que ele usa a ceia no tempo de Jesus? Porque ele diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele aplica todo o ensinamento da ceia para a igreja como aquilo que o Espírito Santo fez ele ver. E o que o Espírito Santo fez ele ver? Algumas coisas interessantes. Por exemplo, o que mete a mão no prato comigo é o que trai. Então, ele está fazendo uma advertência para aqueles que estão na comunhão da igreja.
indignamente. Por quê? Aí, mais tarde ele diz assim, come e bebe indignamente. Por quê? Porque você pode cometer um ato que é o ato mais grave que você faz contra o corpo. Quem é o corpo? Quando Paulo, na experiência de salvação que ele teve, no caminho de Damasco, qual a voz que ele ouviu? O que dizia a voz que ele ouviu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então quem que ele perseguia? Ele perseguia Jesus, o corpo. O que Paulo entendeu disso? Quando acontece o evento da ceia, Judas fere o corpo. Ele fere Jesus. De que forma? Com o beijo. Mas como seria isso? Repito, Paulo está ensinando aos coríntios o cuidado com o falar. Você pode trair o corpo, você pode ferir o corpo, às vezes com falar, às vezes com um comentário, às vezes com alguma coisa que você diz, contra aquilo que o Espírito Santo falou. Porque às vezes você esquece o Espírito Santo e dá ênfase à pessoa, esquece que aquilo que aquela pessoa falou foi um dom do Espírito, foi uma manifestação do Espírito Santo, e você esqueceu que aquilo era uma manifestação do Espírito Santo e lembrou da pessoa que foi usada, e ali você feriu o corpo da mesma forma que Judas feriu a Jesus com o beijo, com o falar. Qual foi o juízo sobre Judas? Foi terrível. Qual foi? O enforcamento? Mas será que tinha um significado aquilo ali? Tinha. O que o enforcamento faz? Você tem duas coisas que podem acontecer no enforcamento. Ou o estrangulamento, que é, na verdade, o rompimento, né, a nível de medula cervical, que você tem parada cardiorrespiratória e morte, ou também por asfixia, né, garroteamento, principalmente das artérias, das carótidas, por exemplo, com morte cerebral do mesmo jeito. E o que é a morte cerebral? A igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. O que ele estava dizendo por aí? Rompeu a comunhão do corpo com a cabeça, então você rompeu isso. Então o que aconteceu com Judas? Qual foi o juízo dele? Rompeu. Ele rompeu com o cabeça e rompeu com a igreja. Ele rompeu com os dois, rompeu com o corpo, e nesse rompimento com o corpo ele rompe com a cabeça. Morte eterna. É isso que Paulo está mostrando de forma muito clara à igreja. Esse perigo, ele está exortando a igreja, ensinando a igreja a ter cuidado com isso. Meus irmãos, a experiência na vida da igreja é muito importante. Por quê? Porque aí no capítulo 12, que é o seguir, na parte seguinte, ele começa a mostrar como o Espírito Santo opera na vida da igreja. Aí já é o capítulo 12. Aí já ele evidencia aquilo de forma importante. Aí mostra a necessidade de que essa manifestação do Espírito Santo seja em benefício de toda a igreja. Aí ele evidencia cada parte com a sua função. Uma não é mais importante do que a outra. Mas ainda falando sobre aquilo que ele observa, que ele chama a atenção, sobre não discernir o corpo. No texto original, é não entender o corpo, ou não compreender a função do corpo. Seria mais ou menos isso. Vamos trazer isso para o plano científico. Paulo está comparando a igreja como um corpo humano. Então, o corpo humano, ele funciona na sua integração pelo sangue que circula. Aquilo que se chama de a hemodinâmica, que é a movimentação do sangue em todo o seu corpo, onde o coração é a bomba que funciona, que faz todo esse trabalho. Mas
se você, por acaso, tiver, né, você vai lá ao médico, e o médico faz um diagnóstico de que você tem uma das suas artérias, que a artéria é onde chega o sangue chamado, entre aspas, o sangue limpo, não é? Já oxigenado, com nutrientes, ele chega. Se num exame percebe-se que você tem uma artéria, e essa artéria ela não está funcionando bem, ou ela está com uma certa obstrução, fazendo com que no órgão, o órgão que essa artéria nutre, está comprometendo essa nutrição desse órgão, há necessidade de uma intervenção, porque você pode ter morte nessa parte, né, desse órgão. Você pode ter aquilo que chama de infarto. O infarto é uma necrose de um tecido, de uma parte. Isso é uma coisa importante. Vamos trazer isso para dentro da vida da igreja. Se o crente está ali, se o membro se ele não está dando condição de que o Espírito Santo tenha plena ação sobre a vida dele, o Espírito Santo esteja operando de forma profunda, de forma abundante, sem nenhuma objeção, sem nenhuma placa lá na artéria, esse membro é saudável. Mas se ele de alguma forma não permite, pela sua restrição, alguma coisa está impedindo que esse sangue chegue ali, vamos chamar esse sangue agora na vida da igreja do Espírito Santo, se por algum motivo ele cria um obstáculo para que o Espírito Santo opere de maneira abundante na sua vida, ele pode ter esses 3 problemas aqui. Ou ele pode estar como um membro, uma parte desse corpo fraco, porque esse órgão, às vezes, por um baixo fluxo de sangue ali, ele está fraco, está uma certa fraqueza, alguma debilidade, doente, que ele pode chegar a morrer. Meus irmãos, essas colocações de Paulo, por isso que eu disse a princípio, talvez o Paulo tivesse conversado muito com Lucas, e para abordar isso, que isso é muito interessante e muito importante para nós entendermos o funcionamento da igreja. A igreja funciona dessa forma. Toda a doutrina básica da igreja é dessa forma, diferente do Velho Testamento, porque no Velho Testamento o Espírito Santo operava de forma individual. Mas agora é assim, a partir da vida da igreja é assim. Foi assim na igreja primitiva, você pode ler isso em todos os 30 anos do livro de Atos, do capítulo 1 e do capítulo 28. Você pode observar isso nas cartas. Nós estamos falando sobre a carta de Corinto, mas a carta aos Romanos também mostra muito bem isso, como a carta aos Efésios. Nós vamos parar por aqui, mostrando essa parte como instrução para a igreja, lembrando da carta, o teor da primeira carta de Paulo aos Coríntios e a insistência dele sobre isso. Depois nós vamos falar também sobre algumas citações que ele fala na segunda carta aos Coríntios. Mas eu queria terminar por aqui e dizer aos irmãos que nós vamos continuar. Eu quero no próximo episódio conversar com os irmãos acerca dos dons espirituais agindo na vida da igreja como um corpo nos dias atuais. Qual a importância disso? Será que tudo isso que Paulo ensinou aos coríntios é importante hoje para a igreja de hoje? Será que é a mesma coisa? Será que o ensino é o mesmo? A necessidade é a mesma? Vamos ver isso no próximo programa. A paz do Senhor.